Estamos já em contato com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto. Ministro, bom dia. Bom dia, Felipe. É um prazer, viu? Prazer é nosso. Voltar a falar contigo e os nossos amigos da Guaíba, viu, aí do Rio Grande. Tentamos conversar com o senhor, inclusive domingo, quando o senhor estava lá no Palácio do Planalto acompanhando a votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, ministro. Como é que foi acompanhar ao lado da presidente Dilma Rousseff aquela situação toda da votação se estendendo por tantas horas? Não, é uma situação que, da mesma forma como eu estava acompanhando, né, Felipe, grande parte daqueles que nos escutam agora, né, também acompanharam uma situação absolutamente lamentável, né? O que nós vimos foi uma desqualificação brutal, uma expressão do que exige uma grande reflexão sobre uma reforma política, que é a qualidade, o padrão de representação parlamentar da Câmara Federal, da grande Assembleia Nacional. O que nós acompanhamos, né, foi tudo menos uma postura responsável de um parlamentar que deveria se posicionar sobre a existência ou não de crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Eu acompanhei, tu acompanhaste, quem nos escuta, falaram de tia, de tio, falaram de sobrinho, de filho, de esposa, invocaram em vão por várias vezes o nome de Deus, falaram de tudo. Não falaram nenhum daqueles que votaram e construíram uma maioria artificial pelo afastamento da presidenta Dilma ou pelo envio do processo de afastamento ao Senado. Nós não acompanhamos nenhum parlamentar indicar a razão do seu voto, a razão legal, a razão constitucional. Portanto, é óbvio que é um momento deplorável, é um golpe político, é importante que isso fique muito claro. Não há crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Aquele espetáculo comprovou a inexistência de crime de responsabilidade. Um movimento político, uma eleição indireta para presidente da República, numa tentativa de recuperar um terceiro turno eleitoral, elegendo um programa antipovo, antinação, antidemocrático, que já foi derrotado pelo povo brasileiro. Eu acho um momento lamentável na democracia brasileira, um ambiente de cinismo, de mediocridade, de ausência de um padrão de conduta e responsabilidade esperado pelo povo brasileiro. Um fato objetivo, Felipe, e aqueles que nos escutam, né? Nós vamos agora, por óbvio, travar esta batalha, essa disputa no Senado Federal, que se constitui como espaço de julgamento, né, da conduta da presidenta Dilma, e eu estou absolutamente seguro que o Senado não irá encontrar nenhum crime. Não irá encontrar crime de responsabilidade da presidenta Dilma, porque ele não existe, porque ela é uma pessoa absolutamente séria, responsável, dedicada ao país, e não irá produzir nem cometer nenhum crime. Eu acho que todos o senhor nós tem essa convicção, mas não é o que diz o placar do Senado nesse momento. Não, são duas votações, né, Felipe? Vamos lá, então. A primeira, todo mundo que analisa, eu não conheço todo o Senado, mas todo mundo que analisa é o seguinte: o processo vai ser aberto no Senado, ponto. Sim, com maioria simples. Maioria simples, né? Ou seja, só desculpa, o nosso ouvinte acompanhar, né, Sim. Felipe? Nosso raciocínio. São 81 senadores. Portanto, maioria simples, metade mais um do Senado. Dos presentes. Exatamente. Ele autoriza que o Senado julgue, avalie o mérito, né, a existência ou não de crime de responsabilidade da presidente da República. Nesse caso, este plenário de 81, para que haja o afastamento da presidenta Dilma Rousseff em definitivo, deverá compor uma maioria de 2/3, portanto 54 senadores. Esta sessão, ela será presidida, esse processo, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Na situação anterior, que nós comentávamos aqui, maioria simples. Tá. Esta maioria simples, em ela existindo, é provável que exista, ela deverá aceitar a admissibilidade do processo. Neste momento, a presidente Dilma é afastada por até 180 dias da presidência da República. E essa é a situação. Eu estou absolutamente convencido, e tenho conversado muito, que nós iremos sim para os próximos meses de um debate duro, importante, provavelmente tenso, mas que ao fim e ao cabo ficará absolutamente claro a farsa da Câmara, o golpe da Câmara, a ilegalidade cometida pela Câmara. Ministro,
Vamos lá, tudo isso... a reposição da Constituição da legalidade, a presidente Dilma retorna tudo a sua isso, responsabilidade. Tudo isso pode ficar comprovado, o senhor está certo. Agora tem uma situação que é a seguinte, o voto, na hora do voto, vai ser um voto político. O governo, por mais injustiça que o governo acredite que está sendo feito com Dilma Rousseff, vai chegar na hora, o governo vai ter que ter 28 votos no Senado. Vai chegar na hora assim, olha, é um absurdo, tá aqui, aprova tal, aprova Y, X, Z e tal, estão dando um golpe e tal, mas vai ter que ter 28 votos no Senado. Sim. O governo hoje tem 28 votos no Senado? O governo trabalha... Talvez tenha mais do que isto hoje para esta votação. Não. Veja bem, Felipe, a população que acompanhou esse processo, há um grande crescimento, há um aprendizado de todos nós. O limite, isso é muito importante, tá, Felipe? O limite da política é a lei. O limite da opção é a lei. É a lei, a legislação, é a norma construída no ambiente democrático e que regula a nossa conduta, né? Ninguém é autorizado a prender alguém porque está com vontade política de prender alguém. Nem o juiz faz isso, nem um policial faz isso, nem um cidadão faz isso. Portanto, o limite da política é a lei. E por isso que eu insisto, nós vamos iniciar um processo de avaliação e o Senado deverá demonstrar a existência de um crime de responsabilidade clara da presidente Dilma Rousseff. Nós não estamos avaliando aqui a qualidade do governo da presidente Dilma Rousseff, por isso nós temos mandatos. Os mandatos é que permitem, de 4 anos, que a população avalie a conduta do seu governante, seja um prefeito, governador ou presidente da República. Mas vamos lá de novo. Por isso eu estou muito seguro disso. O senhor acredita que no Senado, portanto, não vai acontecer o que aconteceu na Câmara, quando, mesmo o governo diz isso, não tendo crime, o governo foi atropelado. O problema não é o governo, ministro, no sentido de que o governo não tem hoje 1/3 na Câmara e vai ter que começar uma batalha para conseguir 1/3 do Senado, 1/3 mais 1, né? 28 votos no caso do Senado. Se tu me permite, né, Felipe? Se tu me permite, não só o governo, a sociedade brasileira. Este não é um atentado contra a presidenta Dilma ou contra a figura da presidenta Dilma. É muito importante que isso fique claro. O que está se fazendo é um atentado contra o direito ao voto da população brasileira. O que a Câmara fez foi rasgar a vontade popular, rasgar o direito ao voto, a eleição para presidente da República a partir do voto do cidadão. A eleição por uma maioria oportunista, construiu e busca construir, não terá sucesso, uma eleição direta. A eleição dos deputados também partiu da representação. Exatamente. Do voto popular. Mas é a Constituição que delimita o que um deputado pode fazer. Quem elege presidente da República nesse país, Felipe, é o povo. Não é um parlamentarismo. Se o vice-presidente Michel Temer, que infelizmente fez uma opção pela ilegalidade e se transforma num impostor, quer ser presidente da República, qualquer outro cidadão que se candidate, submeta. Mas ele se candidatou, ministro. Ele foi colocado na chapa por vocês? Como vice-presidente. Bom. Como vice-presidente. Para assumir nos impedimentos. Deve cumprir responsabilidades como vice-presidente. Não foi eleito para ser presidente da República, por isso o vice-presidente. E por isso a Constituição estabelece regras claras. É um presidente, em sendo absolutamente legítimo, não foi eleito para presidir o país, é um impostor e entra como impostor na história política brasileira. A população está, e na minha opinião, crescentemente irá ampliar as suas manifestações em defesa da democracia, porque percebe que é o seu direito que está sendo cassado. São seus direitos sociais construídos que estão sendo cassados por um governo que tem um caráter conservador e que busca, a partir desse ambiente político, construir um projeto de nação. Perdemos o contato. É o famoso telefone que passa de um para o outro e do outro por um, né? Em vez de quando eles dão um corte, só deu aquele trim, né? Mas vamos lá. Busca construir um projeto de nação, era a frase de Miguel Rosseto, né? Político é político, não é juiz. Espera um pouquinho. Ele seguiu escrevendo aqui, me atrapalhou. Bom dia. A etapa na Câmara exigia que os deputados dissessem sim ou não à admissibilidade do processo de impeachment. As asneiras que proferiram desqualificam a competência de cada um dos deputados, mas não tira a legitimidade do processo. A responsabilidade da presidenta se mantém.
ouviu, senhor ministro, diz a Tatiana. Ele não ouviu, Tatiana. Ele não está na linha. Bom dia, Felipe. Eles insistem tanto nessa mentira de que não houve crime nas pedaladas que isso acaba se tornando verdade. Tudo isso se chama sofisma. O PT não aprende. Levou uma surra que nem moleque de rua, diz o Joel da Restinga. Bom dia, Felipe. Ih, para um pouquinho. O que é isso aqui? Isso aqui complicou aqui. 9719. Ministro, voltou? Ministro, o senhor falava do vice-presidente Michel Temer, né, que ele não foi eleito. Ele cobrava aqui o seguinte, que ele foi eleito inclusive na chapa do PT. Quem colocou ele lá foi uma conjuntura e ele está nesse momento assumindo a presidência daqui a uns dias, no período de 6 meses, porque o senhor reconhece que não terá maioria no Senado, né, por uma ordem da Constituição brasileira, exemplo de Itamar Franco. Desculpa, é uma situação de qualidade completamente diferente. Isso é importante para o debate político. O PMDB reivindicou a vice-presidência e conquistou a vice-presidência. O PMDB, através do vice-presidente Michel Temer, jurou uma Constituição que está rasgando, por uma razão clara. Não há crime de responsabilidade, há que se qualificar isso. E faz um movimento oportunista, golpista, ilegítimo, e não terá legitimidade social, é isso que interessa. Não foi eleito para ser presidente da República, caso queira que submeta ao voto popular. O que se busca é uma eleição direta, sem nenhuma legalidade e legitimidade. A sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, vem crescentemente participando ativamente e percebendo o que está em disputa nesse momento, que é o seu direito de escolher um presidente da República, que é o seu direito de escolher um programa e construir e preservar, Felipe, direitos construídos ao longo dos últimos anos. Esse é o debate que irá crescer. Não tem dúvida que serão ampliadas as manifestações, as participações. O Brasil hoje, infelizmente, é um país isolado politicamente do mundo inteiro, que condena, toda a consciência democrática mundial condena e isola o Brasil frente a esse comportamento vergonhoso, ilegal, antidemocrático, liderado por um corrupto, por um réu chamado Eduardo Cunha. E o que é surpreendente, Felipe, tu acompanhaste aqueles que agridem a presidenta Dilma Rousseff aplaudem Eduardo Cunha, são liderados, e é evidente que não há espaço para ingenuidade. Ninguém daqueles que nos acompanha imagina que com Michel Temer e Eduardo Cunha nós teremos um país melhor, nós teremos combate à corrupção, hipótese alguma. Por isso me parece que a agenda que nós Ministro, temos pela frente, há muita energia, desculpe, são muitas verdades, e que o espaço que o Senado vai oferecer é um grande espaço para que nós possamos ampliar esse debate, preservar a democracia e preservar uma rota para o país que, em definitivo, recusa o golpe, o rasgar a Constituição, a legalidade democrática e vai enfrentar os seus desafios dentro do ambiente democrático. Ou fará isto ou não fará. Deixa eu lhe dizer o seguinte, democracia ou não fará. Em primeiro lugar, concordo plenamente sobre Eduardo Cunha com o senhor. Acho que Eduardo Cunha tem que ser retirado do poder. Ponto. É ele que lidera. Agora tem uma situação que é o seguinte, virou mantra do PT, e virou mantra do PT de novo essa situação de vão acabar com a Lava Jato. A Lava Jato é do Ministério Público Federal. O senhor conhece o Ministério Público Federal. O senhor conhece o Rodrigo Janot, porque foi Dilma que reconduziu o Rodrigo Janot para o cargo, e o senhor sabe que nem o Rodrigo Janot manda nos procuradores da República, no sentido de que ele não determina aos procuradores da República o que fazer. Eles têm independência funcional garantida a eles pela Constituição. E a turma de Curitiba já disse, vai continuar a Lava Jato. E vai ter o Eletrolão. Por sinal, o Eletrolão, eu tenho falado há algum tempo aqui, vai pegar Furnas, vai pegar o Aécio Neves, vai pegar outra coisa. E o Eletrolão já está sendo aberto, a investigação do Eletrolão no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Foi determinado ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a partir das situações envolvendo as delações no Petrolão, que seja aberta a investigação daquilo que não é ligado à Petrobras, que é ligado à Eletrobras, e muito está concentrado no Rio de Janeiro essa situação, e é lá que vai ser aberto. Então, não vai parar o Petrolão, não vai parar a Lava Jato, não vai parar a investigação, ministro. Não vai. O país hoje cobra isso, ministro. Eu gostaria de ter a sua certeza. Eu tenho essa convicção. O Ministério Público Federal é muito sério. Vou dizer por quê. Eu gostaria de ter e vou trabalhar com essa convicção. É importante que isso fique claro. Não é o tema da corrupção, na minha opinião, que divide o país. O que deve dividir o país.
eu tenho, tu tens, aqueles que nos acompanham, nós temos uma conduta absolutamente clara de não oferecer nenhum espaço para o ambiente ou qualquer conduta ilícita de corrupção no país. Nós temos que combater com rigor. E é uma verdade que durante os governos do presidente Lula e Dilma, que são fatos, várias iniciativas foram construídas no sentido de ampliar o poder das instituições, do Ministério Público e da Polícia Federal em especial, para o combate à corrupção. Inclusive isso é reconhecido pelos próprios procuradores do Ministério Público Federal, recentemente. Portanto, há um reconhecimento desses procuradores, das polícias, em especial a Polícia Federal, das legislações criadas, do fortalecimento da CGU, enfim, de várias leis que garantiram autonomia e facilitaram o combate à corrupção, inclusive a legislação da delação premiada. Portanto, o nosso governo é um governo que tem combatido e apoiado as instituições que combatem a corrupção. E assim deve ser feito. Toda a corrupção deve ser combatida com rigor e todos aqueles envolvidos devem ser punidos com o mesmo rigor. E estamos tendo isso, obviamente, é o necessário respeito a um processo legal. O que eu entendo, voltando à tua questão, é que a experiência dolorosa que nós temos, a sociedade acompanha a partir dessa situação que causa perplexidade, porque nós temos um réu, Eduardo Cunha, presidindo a Câmara dos Deputados, ainda, que obviamente envergonha a nossa democracia, o nosso parlamento, e a expressão da crise de representação política nesse país. É réu desde dezembro pelo Supremo Tribunal Federal, indiciado com comprovação em vários crimes de corrupção. Enfim, há meses, Felipe, bloqueando as iniciativas no Conselho. E ontem de novo bloqueou. Mais uma. Ontem Esta de novo. É a conduta desses personagens. Atenção, cuidado, Felipe. Esta é a conduta desses personagens. Construir uma maioria parlamentar que altere regras e que limitem os espaços de atuação das instituições faz parte da agenda desta turma. Bom. Por isso é evidente que aí é a agenda. Aí é a agenda que nós vamos pegar e discutir no futuro. Nesse momento não tem nada que vá travar a Lava Jato. É só a discussão que eu tenho. Nesse momento, a regra do jogo está clara. E o Ministério Público Federal está dizendo que vai continuar com a Lava Jato. Felipe, isso que eu acho que é importante nesse nosso diálogo aqui com os nossos ouvintes. Hoje, as regras são claras e hoje é um governo que assegura autonomia e apoia essas instituições. Expressão maior disso foi que a própria presidência Dilma Rousseff reconduziu o Janot para presidir liderar o Ministério Público Federal. Hoje é assim. E é por isso que eu penso que é um valor a ser preservado. Esses personagens que lideram este processo golpista não são personagens comprometidos com o combate à corrupção, ao contrário. A imensa maioria dos parlamentares que estavam na comissão, que por maioria aprovou a possibilidade de afastamento da presidenta Dilma, estão indiciados juridicamente em processos de malversação, processos contra o patrimônio. Nós assistimos manifestações no plenário de parlamentares, talvez o mais simbólico, estarrecedor, doloroso para nós, foi aquela parlamentar de Minas Gerais de Montes Claros, que manifesta de uma forma entusiasmada o seu voto no combate à corrupção, elogia o seu esposo, prefeito de Montes Claros, Minas Gerais. No outro dia, este prefeito é capturado pela Polícia Federal a partir de comprovação de desvio de recursos na área da saúde. Portanto, há que se acompanhar com sobriedade e firmeza o processo brasileiro, o processo político brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que se conformou um conjunto de interesses que não são interesses populares, nacionais, não são verdadeiros interesses e fazem referência ao parlamento. Há uma parcela importante da sociedade que de boa fé se manifesta contra a corrupção. Esta parcela de boa fé da sociedade que manifesta, obviamente não vai para as ruas para eleger Eduardo Cunha e Temer para liderar o país. Por isso eu acredito no processo de formação política, todos nós estamos aprendendo, vamos acompanhar e quero crer que a verdade se imponha, e a verdade que vai se impor é de que não há crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff, e a sociedade brasileira, no seu amplo processo de participação, com as forças democráticas do parlamento, das diversas instituições que se manifestam de uma forma crescente, vão barrar esse golpe, restituir a democracia e fortalecer
um projeto de nação que é o que nós queremos. Criar uma estabilidade política, repor uma estabilidade política que permita que a presidenta Dilma, quem governa esse país, possa se dedicar a essa é a outra questão da sociedade. E é nesse ponto que eu queria saber o seguinte: como é que teremos estabilidade política se mantida Dilma, com o governo tendo menos de 1/3 da Câmara, e nesse caso vai ter 1/3 e alguma coisa do Senado, né? Porque aí, para Dilma se manter, ela tem que conseguir lá na última votação 1/3 e alguma coisa do Senado. Mas vai ter menos de 1/3 na Câmara. Como é que se mantém, como é que se consegue credibilidade, como é que se consegue tocar o país sem o Congresso? O senhor já disse, vivemos um presidencialismo, não é parlamentarismo, mas tudo passa pelo Congresso. Esse é um tema central que tu traz, né, Felipe? Primeiro, é muito importante que fique claro que não haverá estabilidade com um presidente impostor, com Michel Temer e Eduardo Cunha. Não haverá legitimidade fora da legalidade. Não haverá. Não é uma maioria parlamentar oportunista que vai criar e substituir uma vontade popular ou uma eleição direta. Só na democracia nós vamos enfrentar os nossos desafios e construir soluções para os problemas importantes que o Brasil passa, especialmente na sua economia. O presidente Dilma, seguramente, sem uma base majoritária na Câmara, vai compor uma agenda política e construir esta base, esse diálogo com a sociedade e com a Câmara Federal. Não haverá problema nisso. Eu tenho absoluta certeza que nós iremos, a partir da experiência que estamos vivendo, essa ampla participação da sociedade, legitimar uma agenda de retomada do desenvolvimento para o nosso país. Iremos, democraticamente, ampliar esse debate e construir maiorias parlamentares em cima de ponto a ponto das agendas que iremos construir. Ministro, e recuperar, ao longo do tempo, a estabilidade necessária para o nosso país. Esse é um desafio, seguramente. O que é ponto a ponto, ministro? O que é ponto a ponto? Das várias agendas, das várias propostas que serão apresentadas politicamente. Diz que se trata de uma plataforma de iniciativas, de agendas políticas. Então vamos lá. Eu sei que o senhor tem compromisso, mas vamos lá, rapidinho. Ponto a ponto. Bom, a presidente tem uma proposta, vai ao Congresso, vai negociar com determinada bancada. Porque formar maioria não vai se formar mais, vai ter que ser... Com todo o parlamento, com a sociedade. Isso, o que eu temo no parlamento. Que vai funcionar com a presidenta Dilma Rousseff. O que eu temo numa situação dessa é a gente cair num novo mensalão, ministro. Não, desculpa, Fernando, não é assim, tá? Desculpa, Fernando. Que ninguém imagine que o Michel Temer e que lá no Jaburu se faz poesia ou se canta parabéns. Não é assim, desculpa, Fernando. Não. Eu não estou defendendo o Michel Temer, eu estou dizendo o seguinte: numa situação como essa, tanto o Michel quanto a Dilma, né, quando vai negociar ponto a ponto, a gente viu a semana passada, o balcão de negócio estava aberto dos dois lados. Lula no Golden Tulip, o Temer no Jaburu. O balcão de negócio estava aberto. Felipe, essa é a situação criada no país por aqueles que não aceitam o resultado eleitoral. O presidente Dilma foi eleito com um programa de governo e vencendo sistematicamente, boicotada, sabotada na sua capacidade de governar. Mas o programa de governo... bombas com a irresponsabilidade. Qual é a saída disso? Qual é a saída para esse impasse? Um debate em cima de agendas, de programas e de propostas claras que serão debatidas na sociedade, no parlamento, e é assim que deve ser, e que os parlamentares vão votar ou não. Vai se construir um processo democrático. É assim. O contrário disso é o quê? É desordem, é ilegalidade, é absoluta ausência de estabilidade por conta de um golpista. Portanto, o esforço que não será pequeno, é repor, e eu tenho que considerar uma maioria parlamentar contrária que foi construída. Eu não acho que ela é estável, eu não acho que ela é permanente. E eu acho que ela vai ter que se posicionar no mérito junto à sociedade brasileira. E é isso que nós queremos recompor, e é esse debate sério, democrático, aberto, sobre luzes, onde cada partido e cada parlamentar responde à opinião pública o seu posicionamento, que nós vamos governar o país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom. Porque a única alternativa, Felipe, com os seus desafios que nós temos pela frente, a única alternativa, fora da democracia, fora do respeito à legalidade, fora da Constituição, é a desordem. É a absoluta
instabilidade, e a sociedade brasileira, na sua consciência democrática, não vai aceitar um impostor na presidência da República. Ministro, obrigado ao senhor. Eu só quero dizer o seguinte, a sua assessoria já foi informada aqui. É só pau em mim e no senhor, tá? Não sobrou nada, não tem ninguém lhe elogiando pela entrevista, não tem ninguém me elogiando pela entrevista, tá? Daqui a pouquinho tem a interatividade aqui, é só pau. O contraditório, o debate aberto, valoriza a democracia. Nós lutamos por isso e queremos continuar e ampliar esse espaço. O que nós não queremos é a violência, é o desrespeito, é a agressão gratuita. O senhor que conhece o MST porque foi ministro, tem medo da violência do MST numa situação de Temer no poder? Eu condeno toda e qualquer violência de qualquer setor da sociedade. Nós temos que repudiar com veemência toda a violência da sociedade, de setores da sociedade. O que eu vejo naqueles que são os golpistas é chamando as Forças Armadas, elogiando torturadores, agredindo mulheres, recuperando o que é intolerável, o racismo, agredindo pessoas que vestem camisa de cor diferente na rua. Isso que eu vi, e a sociedade brasileira viu na Câmara Federal, de um Bolsonaro a um Maluf. E isso representa a liderança para o novo país? Isso é um retrocesso. E de uma forma crescente as pessoas vão compreender que esta é uma agenda do retrocesso, do atraso. Nós queremos que o país caminhe para frente, enfrente seus desafios num ambiente de tolerância, de respeito, de democracia. Esse é o país que eu quero. Esse é o país que eu luto. Não o país do retrocesso. Eu não tenho nada a ver com Bolsonaro, Paulo Maluf e Eduardo Cunha. Quem apoia essa turma não apoia um Brasil democrático, tolerante. Só um pouquinho. O Paulo Maluf foi elogiado, foi por Dilma. Ele estava lá, foi o único citado. Tinha parlamentar do PT que não foi citado, e o Paulo Maluf foi citado. No dia que foram formar a comissão. Paulo Maluf votou pelo impedimento da presidenta Dilma, votou com Michel Temer, Eduardo Cunha. Votou depois, mas no dia foi elogiado, estava lá no Palácio e teve regalo para Paulo Maluf. O que importa do que se na posse do Lula na Casa Civil. Do que se trata aqui, que a sociedade acompanhou, são os diversos posicionamentos dos parlamentares. Todos manifestaram seu voto. E nós acompanhamos essa votação de uma forma triste e dramática, desses personagens que nós não queremos que tenham o espaço que tem político mais na sociedade brasileira. A sociedade que eu quero é essa. Uma sociedade democrática, plural, mais igualitária, mais justa, com liberdade para todos. Essa sociedade que eu quero, esse que é o país que eu quero. E o país vai saber sim construir opinião pública, força política para derrotar o golpismo, derrotar o retrocesso, derrotar o obscurantismo e continuar uma trajetória positiva de construção da grande nação que é o nosso país. Obrigado ao senhor, ministro Miguel Rosseto, que eu sei que o senhor tem outros compromissos, a sua assessoria está nos passando aqui o recado que o senhor tem outros compromissos. Obrigado ao senhor, excelente trabalho. Os ouvintes da Guaíba. Um grande abraço. Outro. Felipe, os ouvintes.